Bom dia, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs, tudo na bênção do Senhor. Espero que esta palavra, nesta manhã, encontre os irmãos debaixo da potente mão de Deus, guardados, abençoados nesses dias de pandemia, em casa, com a família, saudade do nosso encontro de celebração no templo, mas nesta manhã de domingo, 24 de maio, eu tenho uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E esta palavra será baseada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, Paulo disse assim: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém? O que acontecia quando Paulo escreveu isto? O que acontecia na igreja de Corinto, meus irmãos, é que alguns irmãos, havia uma agitação na igreja, alguns irmãos estavam discutindo sobre a demora de Deus no cumprimento das promessas ao seu povo. Acontecia até entre os irmãos alguns que marcavam data para que as promessas de Deus acontecessem, a ponto de Paulo chegar a precisar dizer para os irmãos: ô irmãos, o que é isso? Que história é essa? Por que tanta agitação? Por que tanta preocupação? Se Deus prometeu, Ele cumpre. Através do profeta Jeremias, Deus mandou dizer: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em outras palavras, Deus mandou dizer ao povo de Israel: eu fico acordado para não esquecer as minhas promessas. Então Paulo, consolando a igreja, diz nesses versículos: olha, irmãos, se saiu alguma promessa dos lábios de Deus, creiam, porque tem o aval dele próprio, tem nele o sim, tem nele o amém. Isso é, a confirmação, o assim seja. Fazendo uma pesquisa na Bíblia, nós encontramos 1260 promessas no Velho Testamento. E Deus cumpriu todas, desde a primeira. E o curioso, meus amados irmãos, é que a primeira promessa de Deus, Ele cumpriu. E Ele prometeu ao homem que o desobedeceu. Ele prometeu que o homem morreria se desobedecesse a sua palavra. E esta promessa, a mais antiga da Bíblia, ainda se cumpre entre nós. Não é verdade? Lá em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, nós vamos encontrar o texto dizendo: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Certamente morrerás. E o homem hoje continua morrendo. A primeira promessa de Deus ainda se cumpre nos nossos dias. A segunda promessa mais antiga de Deus, Ele fez a Satanás. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, encontramos o seguinte texto: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida.
porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Acontece, irmãos e irmãs, quase 4.000 anos se passaram, mas ele cumpriu. Uma noite em Belém da Judéia, os anjos anunciaram: é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Aleluia. Deus fez uma promessa ao homem chamado Abraão, está lá no livro de Gênesis capítulo 12: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. E os anos se passaram, e nós vimos agora uma grande nação, os filhos de Abraão saindo do Egito para ir tomar posse da terra que Deus havia prometido ao velho patriarca. E lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 37, encontramos: assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as mulheres e crianças. Ou seja, 1.800.000 pessoas. Sabe por quê? A palavra que Paulo diz aqui em Corinto: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. E ainda, meus irmãos, nesta manhã eu quero trazer 3 casos interessantes de promessas. Olha só, lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, nós encontramos um texto que diz o seguinte: ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. O segundo caso interessante está no livro de Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Era então os dias dos pães ázimos, e havendo-o prendido, lançou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Escute isso, verso 5: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, Tiago morreu e Pedro ficou preso para o outro dia. E o verso 6 diz, isso me chama muita atenção, isso é maravilhoso. O verso 6 diz assim: Pedro estava dormindo. Você já imaginou isso? A pessoa na véspera de morrer, na iminência de ser executado, porque o seu colega de trabalho, Tiago, havia sido sacrificado, morto, e ele havia sido preso. Pedro estava dormindo. O que nós sabemos, irmãos, é que a preocupação tira o sono de qualquer um. Sim ou não?
Quando nós estamos preocupados, nós demoramos a dormir e muitas vezes não conseguimos conciliar o sono. Mas como é que Pedro dormia? Como é que Pedro dormia? Eu posso contar um segredo para os irmãos? O segredo está lá em João 21:18. Jesus havia prometido a Pedro que ele ficaria velho. A promessa de Jesus a Pedro é que ele ficaria velho. Olha o que diz João 21:18. Em verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Aleluia. Pedro estava tranquilo, sabia que havia a promessa de Jesus, que ele não iria morrer ali, ele iria viver ainda muitos e muitos anos, porque Jesus disse: quando fores velho, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. E o terceiro caso interessante que eu trago para a nossa meditação nesta manhã, das promessas de Deus, promessas infalíveis, está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 9. É o último discípulo, o último apóstolo de Jesus, ainda vivo. Ele disse assim: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João foi para a ilha de Patmos, mas antes de entrar na caravana dos que iam para Patmos, voltemos um pouco o que a história conta sobre o discípulo amado. Jogaram João do pináculo do templo, 38 metros de altura. João teve 5 costelas, os braços e as pernas fraturados, fraturas expostas, e ainda golpearam sua cabeça, que seus miolos encheram-se de terra. Jogaram João lá no vale dos mortos, para depois de 3 dias queimá-lo, como era costume, lá no lixão daquela época. Mas a história conta que João, no 2º dia, saiu se arrastando, e mesmo vergado, todo deformado, passou a andar meses depois, e continuou a pregação da palavra. Satanás investiu contra João novamente, e agora manda-o para a ilha de Patmos, dizendo: agora ele morre, porque ninguém voltava de lá. Porque o que era a ilha de Patmos? Era um criatório das feras do endemoniado Nero. 2 vezes por semana, os navios de Roma saíam por aqueles portos recolhendo os prisioneiros para levar para alimentar as feras, os leões, os tigres e os leopardos que Nero criava na ilha de Patmos. Mas Deus guardava o corpo do seu servo, enquanto o seu espírito era arrebatado para escrever o livro do Apocalipse, que está em nossas mãos. Sabe por que tudo isso, irmãos? Havia uma promessa de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que João não morreria no martírio da perseguição da igreja. Está no versículo 22 do capítulo 21 de João. Quando perguntaram: e este, Senhor, que será deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória do nosso Deus, por nosso intermédio. Concluindo, meus irmãos, a nossa breve palavra desta manhã, Jesus, antes de subir aos céus, ele fez 2 promessas. A primeira, ele prometeu um consolador. Não foi isso? João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Ele foi
e o Consolador veio. Está lá em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousava uma, ou pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Ele prometeu que o Consolador viria, e ele veio no dia do Pentecoste, e cobriu e encheu toda a igreja. Todos foram cheios do Espírito Santo. Essa foi a primeira promessa, antes de subir aos céus. E a segunda promessa, ele prometeu que vai voltar. Amém? Essa promessa eu estou esperando. Eu estou esperando. Você está? João 14:3, ele disse assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora um detalhe interessante aqui, irmãos. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro. Ele andou montado no jumentinho, apanhou, foi humilhado. Mas na segunda, ele não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas ele virá como leão. Em vez de apanhar, regerá as nações com vara de ferro. Ele virá montado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, Maranata, Maranata. Ele vem, tudo está cumprindo-se, ele vem. E sabe por que eu estou te dizendo isso, igreja, nesta manhã? Para que você, meu irmão, minha irmã, renove as suas forças, renove as suas esperanças. Covid-19, dificuldades, guerras, são prenúncios. E o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Eu creio nas promessas do Senhor, o Deus imutável. Eu creio que Ele é capaz de cumprir tudo o que prometeu, porque sempre foi assim. Ele sempre cumprirá. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Portanto, é por Ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém, irmãos? Fica firme nessa palavra, firme nas promessas. O fundo musical que estamos ouvindo é o hino 154 do nosso cantor cristão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. Meus irmãos, os dias são difíceis, os dias são conturbados, mas vou repetir o versículo: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, isto é, em Jesus, está o sim. Portanto, é por Ele o amém, é por Jesus o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém? Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Esse é o desejo do seu pastor José Antônio, seu amigo e irmão em Cristo. Um abraço e bom dia para os irmãos.